Pessoal, então no vídeo anterior a gente viu que a circunferência de raio 1, né, círculo trigonométrico ou ciclo trigonométrico, ela começa aqui então na origem da sua circunferência como 0 grau, e o sentido anti-horário são os valores positivos. Então a gente tem, nesse primeiro pedacinho aqui, nós temos o 30 graus. Então, se a gente estiver relacionando o ângulo que esse pedacinho aqui, digamos que esse raio, né, ele vai abrindo aqui assim, então esse ângulo referente a esse ponto, esse ângulo então é o ângulo de 30 graus, tá? Que se a gente quiser o pedaço desse arco, esse pedacinho aqui do arco, a gente representa então em radianos, que nesse caso é π/6. E assim vai, né? Conforme você vai andando nessa circunferência, ela vai dando um respectivo valor em grau e esse valor aqui em radiano, tá? Então vamos pensar no seguinte: nós temos então a nossa circunferência de raio 1, então nós temos aqui a origem do sistema, então nós temos o plano cartesiano, né? Sistema de eixos aqui, x, y. A origem, né, desse sistema é o zero. E como a nossa circunferência é raio 1, então esse pedaço inteiro aqui, olha, ele vale aqui 1. Da mesma forma que o valor aqui em y, esse pedaço também vale 1. E o lado negativo do x menos 1 e o lado negativo de y também menos 1. Tá ok? Então vamos pensar o seguinte: vamos pensar que a gente queira resolver ou calcular, desculpa, um pedacinho desse arco e ele para exatamente aqui, tá? Bom, pessoal, lembra que eu falei, né? Se você tem um pedacinho desse arco e faz a união dessa extremidade até a origem do sistema, aqui nós temos o raio da circunferência, que também vale 1, né? Ok? Então, esse pedacinho do arco, ele vai formar para a gente um ângulo alfa qualquer, que a gente não conhece, tá ok? E o que acontece é o seguinte: se a gente pegar esse ponto, fizer a projeção desse ponto sobre o eixo x, fizer a projeção desse ponto sobre o eixo y, olha só o que a gente encontra aqui, né? A gente encontra um triângulo retângulo. Olha o triângulo retângulo aqui. Olha o outro triângulo retângulo aqui. Tá certo? E por semelhanças de triângulo, esse ângulo é o mesmo desse ângulo aqui, olha. Tá ok? Esse ângulo aqui também é um alfa. E se a gente projetar esse pedacinho aqui no eixo y, quanto que vale esse lado aqui? Esse lado aqui, pessoal, em relação a esse eixo aqui, olha só, é dado pelo, lembra que o ângulo alfa que você está estudando, o lado oposto ao ângulo alfa é o cateto oposto. Cateto oposto sobre, nesse caso, o lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Então, cateto oposto sobre a hipotenusa, o que a gente tem? Como que a gente consegue descobrir esse ângulo? É o seno. Então, essa medida aqui, pessoal, que nós temos, é o seno do ângulo alfa, que vai dar exatamente a medida desse semiarco aqui, esse pedacinho do arco. Tá ok? Da mesma forma que se a gente pegar, olha só o ângulo reto aqui, olha a projeção desse ponto, esse ponto P, sobre o eixo X. Nós temos então o ângulo aqui formando agora.
Então esse ângulo agora aqui, o alfa, pessoal, o que a gente quer descobrir? A gente quer descobrir quanto que vale esse pedacinho aqui, olha. E se a gente quer descobrir quanto que vale esse pedaço aqui, e o ângulo está aqui do ladinho aqui, olha só, o que é esse pedaço do triângulo retângulo? Nada mais é do que cosseno, que é o valor do lado adjacente dividido pela hipotenusa. Então nós temos ali o cosseno desse ângulo alfa. Tá ok? Então, pessoal, olha só. Todo e qualquer pedacinho desse arco que você fizer a projeção dele no eixo y, a gente vai ter seno desse ângulo que ele vai estar formando. E toda projeção que você fizer sobre o eixo x, a gente terá o cosseno. Então, no eixo x, a gente tem o cosseno do ângulo, e no eixo y, o seno do ângulo. Tá ok? E a tangente, pessoal, nada mais é do que uma reta paralela ao eixo y. Tá? Então, essa projeção que nós fizemos no eixo y e no eixo x, a gente agora prolonga esse ponto. E aí nós temos que esse ponto aqui é dado pela função tangente do ângulo alfa. Tá ok?